1. Conceito: natureza. Perispírito, do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, espírito. É o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. A palavra foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec no item 93 de O Livro dos Espíritos. Nota de rodapé. Item 93. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. O Livro dos Espíritos, edição número 75, Rio de Janeiro, FEB, 1994, página 85, tradução Guilom Ribeiro. O termo criado por Allan Kardec foi depois, a partir do item 141 dessa obra, plenamente endossado pelos espíritos instrutores. Continuação. Mais tarde, os espíritos instrutores, endossando a designação, passaram a empregá-la regularmente. Tal denominação baseia-se na forma com que se apresenta esse complexo fluídico envolvendo a alma. Outras denominações conhecidas referem-se mais à sua natureza ou funções. Assim, André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, chama-o de psicossoma e, também, corpo espiritual, lembrando, aliás, a designação de Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Hoje, os autores dão aos três termos perispírito, corpo espiritual e psicossoma o mesmo sentido. Alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. Conforme esclarece Kardec, alma e perispírito constituem um ser chamado espírito. A alma é, pois, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Há, assim, diferenças de significado, embora seja comum o emprego das duas palavras, alma e espírito, como sinônimas, por isso, anota Kardec, seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso indiferentemente, empregadas uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. O que é o Espiritismo? Edição número 37, Rio de Janeiro, FEB, 1995, página 155, capítulo 2. E Leon Denis observa: chamamos espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico. Ela que sente, pensa e quer. O corpo físico constitui, com o corpo fluídico, o duplo organismo por cujo intermédio ela atua no mundo da matéria. Cristianismo e Espiritismo, edição número 10, Rio de Janeiro, FEB, página 219, tradução Leopoldo Cirne. Em outro local, especifica: o homem é um ser complexo. Nele se
combina 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber, o corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte como vestuário usado. O perispírito, invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. A alma, princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Leon Denis, Depois da Morte, edição número 18, Rio de Janeiro, FEB, 1994, páginas 199 e 200. Capítulo número 29, tradução João Lourenço de Souza. Nota de rodapé. Antes de Kardec, uma das mais perfeitas descrições do corpo espiritual foi feita por Johann Caspar Lavater, 1741 a 1801, em carta enviada de Zurique à Imperatriz Maria Feodorovna da Rússia em agosto de 1796, escrevia: a alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do corpo espiritual, veículo este com que continuará a existir depois da morte do corpo material, e pelo qual conceberá, sentirá e obrará em sua nova existência. Johann Caspar Lavater, Brief and Die Kaiserin Maria Feodorovna, São Petersburgo, 1858, conforme Leon Denis, O Porquê da Vida, edição número 17, Rio de Janeiro, FEB, 1994, páginas 60 e 61. Continuação. Embora os estudos sobre o perispírito tenham sido sistematizados só a partir de Kardec, tem sido ele percebido desde épocas imemoriais, recebendo as mais diversas denominações no curso do tempo: Mano, Maya, Koshra, na Índia Védica, Baldhas, no Zendo Avesta dos persas, Ka, Obai, entre os sacerdotes egípcios, Rouash, na Cabala, Kama, Rupa, budismo, Eidolon, Oke, Rema, Felrer, entre os gregos, Ki, na tradução chinesa, corpo astral, entre os hermetistas, alquimistas, esoteristas, teosofistas. Modernamente, o perispírito tem atraído o interesse de renomados investigadores que veem nele um dos mais importantes fatores do processo vital. Natureza. Na lição de André Luiz, transmitida por Francisco Cândido Xavier, o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, diante do sistema de permuta visceralmente renovado, distribuem-se mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, Espírito André Luiz, Evolução em Dois Mundos, edição número 13, Rio de Janeiro, FEB, 1993, página 26, capítulo 2. Nota de rodapé. O perispírito, ou corpo espiritual, foi reconhecido pela Igreja desde os primeiros tempos. Tertuliano Basílio, Cirílio de Jerusalém, Evódio, bispo de Uzala, Agostinho e muitos outros a que se referiram.
Observa Denis, a propósito, que, no segundo concílio de Nicéia, 787, declarava João de Tessalônica que, sobre as almas, a Igreja decide que esses seres são na verdade espirituais, mas não completamente privados de corpo, ao contrário, dotados de um corpo tênue, aéreo ou ígneo. Sabemos que assim têm entendido muitos santos padres, entre os quais Basílio, cognominado o Grande, o Entendido, o bem-aventurado Atanásio e Metódio, e os que ao lado deles são colocados. Não há senão Deus, unicamente, que seja incorpóreo e sem forma, quanto as criaturas espirituais não são de modo algum incorpóreas. E Clemente V, no concílio realizado em Viena, 1312, declarava heréticos os que não admitissem a materialidade da alma. Ver Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, edição número 10, FEB, citação, páginas 294 e 295. Continuando. É ilícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, fluido cósmico, adequada à natureza de nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma. Força espiritual, comportando-se, depois dessa agregação, como uma estrutura de categoria eletromagnética de ordem física, e formando o envoltório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível e perene, já de textura definida como material, embora tão sutil que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para qualificá-la. O Livro dos Espíritos, item 135. Notas de rodapé. Essa energia fundamental, provavelmente atida hoje em física como a energia amorfa fundamental, denominada por Kardec fluido cósmico, tem sido cada vez mais entendida como o veículo do pensamento divino no fantástico processo de criação e sustentação da vida. Em tempos, aliás, da chamada teoria da grande unificação, em que se busca reunir os 4 tipos de forças fundamentais conhecidas: eletromagnética, gravitacional, interação fraca e interação forte, em uma única grande força, a ideia de um fluido cósmico ou universal, apostada pelos instrutores de Kardec, surge cada vez mais compreensível. Ver Serge Thyssen, O Livro dos Espíritos e a Física Moderna. Os Espíritos antecipam a verdade. Reformador, Rio de Janeiro, FEB, agosto de 1999, páginas 20 a 23. E quanto ao termo fluido, propriamente, parece claro que, em Espiritismo, tem mesmo o significado de energia, às vezes, categoria primária ou elementar de energia, e não, pois, apenas de uma fase da matéria, expressando até força de cuja existência ou natureza ainda muito há de se saber. O campo perispirítico, como um todo, é, na verdade, o resultante de vários campos estruturadores, correspondentes, cada qual, a um determinado órgão. Sua interação conjunta corresponde pelo estado físico geral. Tão inconcebível é a alma sem perispírito quanto a luz sem a projeção. Por isso, o emprego comum, até mesmo por parte dos mestres da espiritualidade, dos termos alma e espírito como sinônimos, ainda que, no aspecto filosófico, como assinala o codificador, ver página 20, seja clara a diferença. Continuando. É que, naturalmente,
os espíritos encontraram ao tempo de Kardec, como hoje ainda, aconteceria dificuldade em expressar seu pensamento, por falta de termos apropriados. Mas sabe-se agora que a matéria é, afinal, uma forma, ou, se quiser, um estado ou fase de energia, luz coagulada na magnífica expressão atualmente em voga, resultante, principalmente, da constatação de que, no nível quântico das partículas subatômicas, a matéria, a rigor, é constituída por campos de energia específicos, significando, pois, no caso que as moléculas, complexos agregados de matéria, são, na realidade, campos de energia que se especializa de acordo com os fatores determinantes. Nota de rodapé. Bob V. Tobin. Fred Alan Wolf. Espaço, Tempo e Além. Edição número 3, São Paulo, Cultrix, 1993, página 42. Tradução Hernani Guimarães Andrade e Newton Roberval Eichberg. Importante anotar que André Luiz, já em 1968, refere-se à matéria como luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. Francisco Cândido Xavier e André Luiz, Espírito. E a vida continua. Edição número 21, Rio de Janeiro, FEB, 1994, páginas 69 e 70. Continuando. Ora, tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Tem-se, então, que o perispírito, designado pelos espíritos como constituído de matéria sutil, semimatéria, ou seja, de intensidade menor que a do corpo, assim se apresenta porque, necessariamente, vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico. Em sua evolução, o princípio psíquico, sustentando nos seres vivos formas e funções cada vez mais complexas, ao mesmo tempo que expande as possibilidades que lhes são imanentes, define, pois, como seu envoltório um campo aglutinador de matéria sutil, que serve à moldagem e sustentação das estruturas biológicas. Nota de rodapé. O cientista norte-americano Harold Sexton Burr, com sua equipe de colaboradores, investigando durante mais de 30 anos os campos elétricos em estruturas biológicas, verificou através de minuciosas e delicadas medições a existência de campos elétricos que pareciam presidir às diferentes funções biológicas de todos os seres vivos, desde os seus componentes biomoleculares, celulares, citológicos e glandulares. Segundo a sua conclusão, esses campos se estruturam, no estilo de uma organização hierárquica, evidenciando que não são resultantes funcionais, mas sim determinantes das funções peculiares aos organismos, isto é, formam uma estrutura que governa e mantém a organicidade do ser vivo. Conforme Jorge Andréa, Psicologia Espírita, edição número 6, Rio de Janeiro, Lourenço, 1994, página 31. Tais campos eletrodinâmicos foram denominados campos de vida, Fields of Life, e segundo Burr, professor emérito de anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Yale, todos os seres, do homem ao rato, das árvores às sementes, são por eles moldados e controlados, podendo ainda ser medidos e localizados por meio de modernos voltímetros, como os campos da física afiança o cientista. Possuem qualidades organizadoras e diretoras
que foram reveladas por muitos milhares de experimentos. S. H. Burr, Blueprint of Immortality, Londres, Neville Spearman, 1971, páginas 11 e 12, conforme Hernani Guimarães Andrade, Espírito, Perispírito, Alma, edição número 10, São Paulo, Pensamento, 1984, página 7. E, nessa linha, graças aos métodos avançados de pesquisa e à pertinácia dos investigadores, pode-se hoje já afirmar que a ciência atual não admite sequer a existência de uma partícula elementar sem que ela corresponda a um agente estruturador pertencente a outro domínio, porque a energia do universo, por si só, jamais se alteraria no seu processo de expansão. Carlos de Brito Embaçaí, Jornal Espírita, São Paulo, julho 1997, página 4. A reencarnação perante os clones. Ver adiante, capítulo 6, o duplo etérico. Continuando. Ora, tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Tem-se, então, que o perispírito, designado pelos espíritos como constituído de matéria sutil, semimatéria, ou seja, de intensidade menor que a do corpo, assim se apresenta porque, necessariamente, vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico. Em sua evolução, o princípio psíquico, sustentando nos seres vivos outras formas e funções cada vez mais complexas, ao mesmo tempo que expande as possibilidades que lhe são imanentes, define, pois, como seu envoltório um campo aglutinador de matéria sutil, que serve à moldagem e sustentação das estruturas biológicas. Essa formação, bem conhecida, aliás, pela tradição iniciática, muito rudimentar nos começos evolutivos, desenvolve-se como o princípio psíquico que reflete e expressa, alcançando na dimensão hominal padrões de excelsitude funcional que só recentemente começam a ser percebidos. Corpo fluídico da alma. O conhecimento de sua natureza aguarda ainda investigação maior, sabendo-se, todavia, que, como assinala o codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. A Gênese, edição número 36, Rio de Janeiro, FEB, 1995, página 279. Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Obras Póstumas, edição número 26, Rio de Janeiro, FEB, 1993, página 45. Ao revés, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esse envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. O Livro dos Espíritos, edição FEB, citado item 186. Quanto aos espíritos que estagiam na escola Terra, o corpo perispiritual, a significar a agregação de matéria quintessenciada, sustentada pelas linhas de força que emanam da alma, apresenta-se formado, segundo Emmanuel, por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, mostrando-se como a aparelhagem de matéria, rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno.
Por isso, nas almas superiores, essa substância que a envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que, nas mentes primitivas, como salienta o autor citado, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, Roteiro, edição número 9, Rio de Janeiro, FEB, 1994, páginas 31 e 32.